Mariana, que informações você tem então sobre essa visita já de Joe Biden, que chega amanhã a Israel? Partindo dessa informação que o Henry nos trouxe lá de Israel, falando da decisão do Parlamento americano, do Capitólio, sobre uma ajuda a Israel, sobre a possibilidade de os Estados Unidos se engajarem ainda mais nesse conflito. Você está na sede da ONU. Hoje teríamos, por exemplo, a reunião do Conselho de Segurança para a votação da resolução brasileira, o texto brasileiro que pedia uma via humanitária, um corredor humanitário para ajudar essas pessoas que Lorival tão bem nos mostrou a situação que elas devem estar enfrentando agora. Devem não, certamente estão enfrentando. Mas a reunião foi cancelada hoje, né, Mari? O que você tem de informação para a gente? Boa noite. Isso, Márcio, boa noite a todos. A reunião foi cancelada hoje, deve acontecer amanhã. Então, amanhã o Conselho de Segurança deve votar essa resolução proposta pelo Brasil e também conversar sobre os ataques, agora esse ataque ao hospital em uma reunião de emergência que foi convocada pelos Emirados Árabes Unidos e pela Rússia. Então, são duas movimentações que acontecem amanhã no Conselho de Segurança aqui da ONU. Por que essa reunião foi adiada? Foi adiada, segundo o que eu ouvi aqui das fontes da diplomacia brasileira, porque os países pediram mais tempo para que analisassem esse texto e os diplomatas brasileiros avaliaram que era interessante, sim, dar esse tempo para que os países avaliassem, fizessem contribuições ao texto, porque assim você consegue chegar a uma versão do texto que tem mais chances de ser aprovada. Já foram 4 rascunhos até agora dessa resolução proposta pelo Brasil. Os outros países fazem sugestões, então fazem contribuições. A gente lembra que essa resolução seria votada ontem à noite, a princípio, junto com a resolução da Rússia, mas logo no começo da sessão, a representante dos Emirados Árabes Unidos aqui na ONU pediu mais tempo, pediu para que consultas diplomáticas fossem feitas sobre os 2 textos que seriam votados, a resolução do Brasil e a resolução da Rússia. A Rússia não aceitou dar mais tempo para que os países analisassem o texto. A Rússia insistiu para que o texto fosse votado ontem e ele foi rejeitado. Agora, o Brasil acatou esse pedido dos países e deu mais 24 horas para que os países lessem esse texto e fizessem contribuições. Aí a votação aconteceria hoje, agora, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, mas, ao longo do dia, outros países pediram mais tempo para que analisassem, para que discutissem esse texto do Brasil, e aí sim, os diplomatas brasileiros avaliaram que era interessante dar esse tempo justamente para se chegar a esse texto com mais chances de ser aprovado. Isso porque é muito difícil se chegar a um consenso, Márcio. Para que o Conselho de Segurança adote uma resolução, 9 dos 15 países membros precisam aprovar e nenhum dos países que são membros permanentes do Conselho pode vetar. Aí a gente está falando de França, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e China. E a gente sabe como Estados Unidos e Rússia estão se posicionando, claro, de formas opostas e querem coisas opostas nesse texto. Por isso, é muito difícil se chegar a um texto que agrade a não todos os lados, mas a maioria, então, dos 15 países, a esses 9 países, e não seja vetado nem pelos Estados Unidos, nem pela Rússia. O texto da Rússia ontem, que foi rejeitado, por exemplo, ele pedia por um cessar-fogo, algo que os Estados Unidos já disseram que não é o momento de discutir. Biden bate muito nessa tecla, dizendo que Israel tem o direito e o dever de se proteger. Então, o texto do Brasil já era mais flexível nesse sentido, pedia apenas pausas humanitárias e não cessar-fogo. Então, há diferenças. Aí agora os países fizeram essas contribuições e um novo texto do Brasil que deve sair, essa resolução deve sair em breve, aliás, o texto que vai ser votado amanhã. A gente está na expectativa aqui no Conselho de Segurança para que esse novo texto saia, o texto que vai ser votado amanhã cedo. Márcio. Entre Mariana e Henry, você tem imagens do Conselho de Segurança da ONU, onde as decisões aparentemente são mais políticas do que humanitárias, especialmente depois de tudo que o Lorival nos disse sobre a situação que os moradores da faixa de Gaza enfrentam neste momento.